Bom, no vídeo anterior nós falamos sobre a importância da oração, falamos que você pode e deve orar sem cessar e buscar bastante intimidade com Deus. Hoje nós vamos falar sobre intimidade, comunhão com Deus. É o vídeo de número 8 dos primeiros passos, tá? Nós vamos ler inicialmente Efésios capítulo 2, versículo 3. Efésios capítulo 2, versículo 3, e vamos falar sobre o problema da separação, né? Diz a Bíblia Sagrada que por causa do pecado nós estávamos separados de Deus, mas Efésios capítulo 2, 3 diz que nós fomos reaproximados ou aproximados no momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 3. Deixe-me ver aqui, 2, 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vamos ler o próximo, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, versículo 5. E estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Então, o problema da separação foi resolvido. E agora nós temos condições de nos achegarmos ao trono da graça de Deus. Vamos ler Hebreus capítulo 4, verso 16. Hebreus capítulo 4, verso 16. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Tá? Diz assim a palavra do Senhor. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, em outras versões aparece ousadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então a Bíblia diz que nós podemos nos achegar ao trono da graça. Por quê? Porque fomos reaproximados. O problema da separação, foi resolvido. Nós não estamos mais separados de Deus. Já não é mais como antigamente, Deus lá longe, Deus lá afastado de nós. Tem pessoas, por exemplo, que imaginam Deus, bem distante, lá na glória, Deus está lá no céu, quando na verdade Deus, ele é onipresente, significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está conosco, ele está com você quando você estiver no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, com seus amigos, na pizzaria. Ele está com você aonde você estiver, Então essa ideia de um Deus que está distante, que está lá no céu, uma coisa bem distante, isso é coisa do inimigo. Nós fomos aproximados através da fé, desde que entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Nós nos tornamos filhos. E isso implica intimidade, aproximação, comunhão profunda. Que coisa mais legal, Bom, quando nós estamos, a gente observa na Bíblia Sagrada, que nós podemos nos tornar tão íntimos de Deus a ponto de nos tornarmos parecidos, Aqui nós pegamos o exemplo de um personagem muito importante bíblico, a gente vai ver agora, Atos capítulo 4, versículo 13. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, Atos 4, 13. Atos 4, 13. Veja o que está escrito aqui, olha. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, quer dizer, dois personagens, sabendo que eram homens iletrados e incultos, eles não haviam estudado, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Quer dizer, havia uma intimidade tão grande, tão profunda entre Pedro, João e Jesus, que eles passaram a ser tais como Jesus.
né? Eles adquiriram as características de Jesus. Quando você tem muita intimidade com alguém, quando você anda muito com uma pessoa, você acaba se tornando parecido com essa pessoa. Você vai adquirindo os hábitos, a maneira de falar, a maneira de ser. Por isso que é importante você estar sempre cercado de pessoas boas, bom caráter, pessoas que, de preferência, que sejam pessoas de fé, da mesma fé que você, para que você possa adquirir boas influências, né? Você, às vezes, por exemplo, às vezes você trabalha num ambiente que não tem muito a ver, né, com a sua fé. E aí você precisa separar as coisas, tomar bastante cuidado, senão daqui a pouco você vai se tornar como eles. Vai deixar de ser o sal, a diferença. Você vai passar a ser tal como eles, né? Isso é um erro. Por quê? Por causa da intimidade. Então, quando a gente está próximo de Jesus, a gente vai tendo tanta comunhão com Jesus que a gente vai se tornando mais parecidos com Jesus, né? Foi o que aconteceu com Pedro e João, de acordo com Atos, capítulo 4, versículo 13. Outra coisa muito legal também de se destacar é o que está em Romanos, capítulo 8. Né? Nada nos separa do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Isso tem muito a ver com comunhão, né? Com intimidade. Ainda que o diabo queira te separar de Deus, ainda que o inimigo trabalhe para te afastar de Deus, nada vai separar você do amor de Deus. Da parte do Senhor, Ele vai estar sempre propenso a te abraçar, a cuidar de você, a te encher de amor, né? Nós vamos ler Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Diz aqui a palavra do Senhor. Paulo escreveu: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nada vai impedir que Deus ame você. Já parou para pensar nisso? Você vai estar sempre tendo esse acesso a Deus, porque Ele ama você. E nada vai impedir que esse amor te alcance, né? Que coisa tremenda, diz aqui a palavra do Senhor. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, porque hoje nós vivemos uma geração que insiste em permanecer na superfície. É a geração da superficialidade. É a geração que faz questão de não mergulhar, de não buscar nada com profundidade. É impressionante a gente que já tem alguns cabelos brancos, alguns, tá? Aí a gente percebe o seguinte, que essa superficialidade, infelizmente, ela tem alcançado alguns aspectos tão cruciais, tão importantes. Os relacionamentos estão mais superficiais, os namoros estão mais superficiais, os casamentos estão mais superficiais, as amizades também estão mais superficiais, ou seja, as alianças que nós temos. Hoje o que se ensina por aí é que, quer dizer, tem se procurado, a gente percebe isso nitidamente, desvalorizar as famílias, aquela cultura, né, da família estar junto, o inimigo tem procurado desfazer isso. O filho já não tem mais aquela intimidade com os pais. Em algumas culturas isso é até antiquado, o filho seria censurado, sofreria bullying, né, se ele estivesse ao lado dos pais. É impressionante. Às vezes os filhos passam a ter vergonha dos pais, né, porque é uma geração de superficialidade. Isso é muito ruim para a geração de vocês, né, a geração mais moderna, hoje os que estão na juventude, na adolescência, é muito ruim, muito mesmo. E a gente repara que até
nos negócios, nos estudos, as pessoas acabam não se envolvendo muito, não se aprofundando muito, né? Isso é muito ruim. E principalmente com relação à fé, né? Às vezes a pessoa, ela ama Jesus, mas não se aprofunda. E é disso que a gente está falando. De repente você ama a Deus, mas qual é a profundidade da tua comunhão com Deus, da tua relação com Deus? O objetivo desse vídeo é dizer que você pode sim viver experiências muito fortes com Deus. Vou contar uma experiência para vocês que eu vivi quando eu fazia a faculdade de Direito. Eu estudava até de madrugada, né, aqueles livros imensos, trabalhava durante o dia, de noite, eu tinha que estudar andando, porque senão eu dormia, né? E eu me lembro que quando eu terminava o período de estudo, já normalmente 2 horas da manhã, por aí, todo mundo dormindo em casa, eu ia orar. E houve uma época que eu coloquei no meu coração que eu queria ver Deus, eu queria ouvir a voz de Deus, eu queria uma experiência profunda mesmo com Deus. Comecei a orar: Senhor, eu quero te ver, quero te ver, quero te ver. Eu queria ver Deus, eu queria ouvir a voz de Deus. Eu pensava assim: não, se outros no passado ouviram a voz de Deus, eu também quero ouvir a voz de Deus, também quero ter uma experiência profunda com Deus. Aí eu estava orando, buscando, eu quero te ver, Senhor, e tal, e consagrando a minha vida e tal. Lá pelas tantas, a sala da minha casa começou, sabe assim, cheia de tal forma. Gente, que experiência, que experiência. Olha, a sala começou a se encher, eu comecei a sentir algo que palavras eu não conseguiria explicar, né? O que eu estava sentindo ali, né? E foi crescendo, e aquilo, a minha perna foi ficando bamba, eu fui sentindo algo sobrenatural ali naquela sala. De repente eu já não enxergava mais os móveis, eu já não enxergava mais nada, eu enxergava assim, parece que eu estava entrando numa outra dimensão. Foi quando eu gritei: Senhor, chega! Eu pedi tanto que eu queria ver Deus, queria tanto ouvir a voz de Deus, mas eu tive medo, né? Eu fiquei apavorado, era tudo muito novo para mim, né? E eu pedi: Senhor, chega, já me basta, eu sinto a glória do Senhor aqui presente e tal. E foi um momento que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu tive um outro momento também, uma vez em Jerusalém. A Bispa Iraci estava comigo, tinha um grupo comigo da igreja, e nós chegamos em Jerusalém. E aí fomos, eu não sei, isso foi logo uma das primeiras viagens que eu fiz para Israel. Eu comecei para lá em 1991, me parece, né? Eu não sei quando foi. Aí o que aconteceu? Nós chegamos no cenáculo, lugar onde desceu o Espírito Santo, né? Lugar onde Jesus realizou a última ceia com seus discípulos. É uma sala, um salão assim, para cerca de 120 pessoas, e era o que tinha lá no dia do batismo do Espírito Santo, né? No dia de Pentecostes. E aí chegamos lá, tinha um grupo de africanos, de cristãos africanos, né? Os negões lá cantando, adorando. Que coisa linda! Gente, que coisa linda! Mas foi uma coisa que foi tomando a gente, foi enchendo a gente, aqueles homens lindos, bonitos. Eles adoravam a Deus, e algumas mulheres também, tinha mais homem, mas olha, foi um coral de vozes, um negócio assim, fora do normal. E aí nós começamos a orar ali, orar, e eles cantando em inglês, e de repente houve um mover de Deus. Eu me lembro que eu estava filmando, e eu segurava a câmera, e a câmera não parava de tremer. Eu não conseguia empunhar direito a câmera, porque tamanha foi a glória de Deus ali naquele lugar. Entendeu? O que eu quero dizer é que isso é possível, né? É possível que você sinta essa intimidade, essa comunhão profunda mesmo com Deus. E para encerrar, a gente vai falar sobre a comunhão de Moisés. Eu separei o exemplo de Moisés porque você vê, Moisés, você pode pensar assim: mas Moisés foi Moisés, né? Moisés foi um cara muito especial.
Moisés era um homem como você, como eu. Ele recebeu uma missão para o tempo dele. Nós recebemos uma missão agora para o nosso tempo, né? Você entende? Moisés, ele não era um cara tão perfeito, tanto que Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida, na terra de Canaã. Ele avistou a terra, mas não entrou na terra. Então ele não era lá um cara assim tão especial, né? Mas ele teve uma comunhão com Deus tremenda. Vamos ver alguns versículos que demonstram isso. Vamos começar com Êxodo 20, 21. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Êxodo 20, 21. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ler aqui. Ele tinha uma comunhão, sabe, íntima com Deus. Diz aqui, olha. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Vamos contextualizar esse versículo, tá? Deus, ele desceu sobre o Monte Sinai. O Monte Sinai, diz a Bíblia, que ele fumegava. Eu vou ler aqui alguns versículos antes, olha. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. O povo, observando, se estremeceu e ficou longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo ficou com medo de Deus, porque Deus se manifestou de uma forma tremenda. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Quer dizer, tem gente que vai ter comunhão com Deus, mas vai ficar lá longe. E tem gente que vai ser tal como Moisés, vai entrar na nuvem e vai contemplar a presença do Senhor. É isso que ele está falando, comunhão, profundidade, intimidade com Deus. Capítulo 24, versículo 2. Né? Capítulo 24, versículo 2. Diz aqui a palavra do Senhor. Deixe-me ver. Olha só. Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Quer dizer, Moisés podia subir, Moisés podia estar com Deus, Moisés podia sentir a glória de Deus, mas os outros não podiam. Vamos ver, Êxodo capítulo 25, 22. Êxodo capítulo 25, verso 22, diz aqui. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo, Moisés, acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Deus falava com Moisés. Olha que coisa linda. Êxodo capítulo 33, verso 9. Êxodo capítulo 33, versículo 9. Vamos ler aqui o que diz a palavra do Senhor. Tá. Olha só. Vamos ler a partir do versículo 8. A partir do versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da tenda, e olhava pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Que coisa tremenda, né? A comunhão de Moisés com Deus. O que eu quero dizer para você, tudo isso aqui é para deixar claro o seguinte: nada te impede de ter intimidade com Deus. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar, quanto mais você se consagrar, quanto mais você se esforçar para ter uma vida longe do pecado, tudo que você sabe que vai desagradar a Deus, entendeu? Mas você vai sentir coisas, e aí Deus vai começar a fazer coisas tão maravilhosas na sua vida que você não tem ideia. A comunhão com Deus é muito importante. Tudo que a gente vai fazer para Deus
essa intimidade, essa comunhão é que dá aquele toque todo especial, né? Essa unção, essa coisa da gente sentir que Deus está em tudo que a gente faz. Deus abençoe você. Te vejo no nosso próximo vídeo.